Sabe, às vezes eu fico pensando no quanto a morte é esse grande silêncio que a gente tenta encher de barulho. A gente fala dela com medo, com cuidado, como se o próprio nome pudesse nos puxar para um abismo invisível. Mas a morte, ela é só a lembrança constante de que a vida é frágil demais para ser deixada para depois. Eu lembro da primeira vez que eu perdi alguém que eu amava. Não foi um filme, nem um momento de iluminação. Foi um buraco, um silêncio, um tipo de ausência que tem cheiro, que tem som. É estranho porque o mundo continua andando, as pessoas continuam rindo, os carros continuam passando e você fica ali, parado, com o coração meio fora do corpo, tentando entender como o universo não parou junto com você. O luto é uma aula de humildade. É quando a gente percebe o quanto não controla nada. Nietzsche dizia que é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. E o luto é exatamente esse caos, um espaço interno onde tudo desaba para que algo novo, mais verdadeiro possa nascer. Eu sei, parece romântico dizer isso, mas quem já chorou sozinho às 3 da manhã sabe que não tem nada de bonito na dor. A dor não é estética, ela é crua, suja, às vezes até banal, mas o que eu aprendi é que ela é real, e o real tem uma beleza que nenhuma perfeição consegue imitar. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E talvez lidar com a morte seja exatamente isso, olhar para a escuridão sem tentar apagá-la. Porque o luto não é uma doença que precisa de cura, é um processo que precisa de espaço. Eu me lembro de um dia específico, era um domingo de manhã, e eu estava mexendo nas coisas de quem tinha partido. Uma blusa, um caderno, um perfume ainda pela metade. E eu me peguei rindo sem querer, porque aquele cheiro, aquela letra, aquele gesto congelado no tempo eram formas de dizer, eu existi. E talvez o luto seja isso, aprender a conviver com os fantasmas que nos lembram que o amor não morre. Clarice Lispector escreveu, saudade é o que fica daquilo que foi bom. E eu acho que ela estava certa, porque o luto não é só tristeza, ele é amor deslocado. É o amor procurando um novo lugar para morar, depois que o corpo que o abrigava se foi. Tem gente que tenta acelerar o luto, finge que tá bem, se distrai, corre, trabalha demais, fala vida que segue. Mas não existe atalho para o que precisa ser sentido. A dor ignorada não desaparece, ela só muda de lugar. Ela vira cansaço, ansiedade, às vezes até raiva do mundo. E tudo isso é só o amor tentando achar uma saída. Rumi dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Eu acho que o luto é exatamente essa ferida. A gente acha que ela veio para nos destruir, mas na verdade ela abre espaço para algo novo florescer. Uma compaixão mais profunda, uma presença mais inteira, um olhar mais suave sobre o mundo. Tem um dia lá no meio do processo em que você percebe que a dor mudou de lugar. Ela não some, mas ela se transforma, ela vira memória. E a memória é o jeito da eternidade se disfarçar de lembrança. Sêneca dizia que ensinar a viver é ensinar a morrer. E quanto mais eu vivo, mais eu percebo que a morte é uma professora paciente. Ela está sempre ali, lembrando a gente que tudo é transitório, que nada é garantido, que o amor só é real quando é presente. E quando a gente entende isso, a vida fica mais leve, mais urgente, mais viva. Eu aprendi que o luto também é uma forma de amor. É o amor tentando continuar mesmo que a matéria já não tá. É o coração dizendo obrigado, mesmo em meio ao vazio. E o mais bonito disso tudo é que, em algum nível, a gente nunca perde realmente quem amou. Porque o que vai é o corpo, mas o que fica é a presença invisível que muda quem a gente é para sempre. Carl Sagan dizia que somos poeira de estrelas contemplando as estrelas. E talvez seja isso que a morte nos lembra, que somos um ciclo, uma dança cósmica, um breve lampejo entre dois silêncios. Nada realmente morre.
tudo só muda de forma. A flor vira terra, a terra vira árvore, a árvore vira ar, e o ar entra em alguém que respira, agora, nesse exato segundo. A morte é o grande lembrete que o tempo é um empréstimo, e que amar alguém de verdade é aceitar que um dia vai doer. Mas vale a pena mesmo assim, porque cada risada, cada abraço, cada pequena lembrança é uma semente de eternidade que a gente planta na alma. Dostoiévski escreveu que a dor é a origem da consciência. E talvez seja isso que o luto desperte. A consciência do milagre que é estar vivo, aqui e agora, respirando. A consciência de que tudo passa e justamente por isso tudo importa. Eu não sei se existe um jeito certo de lidar com a morte, mas eu acho que existe um jeito verdadeiro. Sentir tudo. Permitir que o tempo cure, mas também permitir que a saudade exista. Porque a saudade é a forma mais pura de amor. É o amor em estado de ausência. E quando você conseguir sorrir de novo sem culpa, vai perceber que o luto não te roubou ninguém. Ele só te ensinou a amar de outro jeito. No silêncio, no vento, no pôr do sol, nas pequenas coisas que agora têm um peso diferente. A morte não é o fim. É uma vírgula na frase infinita da existência. E talvez a única forma de honrar quem se foi seja viver com a intensidade que a vida merece. Respirar fundo, agradecer e seguir. Porque, no fundo, como dizia Alan Watts, a vida e a morte são apenas dois lados da mesma moeda. E talvez, só talvez, a gente nunca morra de verdade. A gente só muda de forma no poema do universo. E se for isso mesmo, né? Se a morte for só uma mudança de cenário, um redesenho da matéria, um outro tipo de presença que os olhos não conseguem enxergar, mas que o coração ainda sente. Talvez seja por isso que às vezes a gente sonha com quem já partiu, não como lembrança, mas como reencontro. Aquela sensação de ver o rosto de alguém que você amava e por um segundo tudo faz sentido de novo. Você acorda com lágrimas, mas também com uma paz estranha, como se tivesse recebido um recado silencioso de que está tudo bem. Eu penso que a vida é um teatro cósmico e a morte é só o momento em que a cortina fecha. Mas o público continua aplaudindo. E talvez, em algum lugar, a alma do ator também esteja sorrindo, sabendo que a peça valeu a pena. Platão acreditava que o corpo é uma prisão temporária da alma e que quando morremos, a alma simplesmente retorna à sua origem, livre, inteira, sem as amarras do tempo. Eu gosto de imaginar isso. Imaginar que cada pessoa que amei e perdi agora faz parte de algo imenso. Um campo de energia que vibra em tudo. No som da chuva, no calor do sol, nas pequenas coincidências que parecem mensagens escondidas do universo. Um dia desses, eu estava andando na rua e vi uma borboleta pousar no meu braço. E eu juro, por um instante, parecia que o tempo parou. Era uma cor que lembrava o lenço da minha avó, aquela que sempre dizia que a morte não é o fim, é só a troca de roupa da alma. E eu fiquei ali parado, sorrindo sozinho, pensando que talvez fosse ela dizendo, tô bem. Esses pequenos sinais, eles não provam nada, mas confortam tudo. A gente tenta entender a morte com a mente, mas ela só pode ser sentida com o coração. A razão quer explicação, mas a alma quer sentido. E às vezes o sentido não vem em palavras, vem em presença. Naquele silêncio que abraça, naquela lembrança que aquece, naquela saudade, que por mais dolorida, também é bonita. Sartre dizia que a morte transforma a vida em destino. E eu acho isso genial. Porque a morte dá forma à vida, dá urgência, dá propósito. Ela é que nos lembra que não temos tempo para adiar o que importa, para esconder o amor, para deixar de dizer eu te amo. A morte é o relógio invisível que nos ensina a viver com o coração aberto, sem medo de quebrar. E aí eu fico pensando, talvez o maior desafio não seja aceitar que tudo acaba, mas sim aprender a amar mesmo sabendo que vai acabar. Amar apesar da impermanência. Amar sabendo que em algum momento vai doer. Porque no fundo, essa é a coragem mais bonita que um ser humano pode ter. A coragem de amar mesmo sabendo que tudo é passageiro. Rumi escreveu, quando morro, não me procure na terra, me encontre nos corações que toquei.
E eu acho que é exatamente aí que todos continuamos, nos pedaços de quem nos amou. Em cada gesto que deixamos, em cada memória que ainda vive no olhar de alguém. A morte apaga o corpo, mas o que a gente foi, o que a gente deu, o que a gente sentiu, isso ecoa para sempre. E às vezes eu penso, se somos feitos da mesma matéria das estrelas, como dizia Sagan, então cada pessoa que parte não some, só volta a brilhar em outro canto do céu. E quando a noite cai e você olha para cima, talvez aquele brilho específico, tímido, constante, seja o olhar de alguém te vigiando com ternura. Talvez o infinito só seja a saudade de volta para casa. A verdade é que ninguém supera a morte. A gente só aprende a dançar com ela. A dor nunca vai embora por completo, mas ela muda de ritmo, muda de forma, vira música. E um dia, sem perceber, você começa a cantar junto. Não porque esqueceu, mas porque aprendeu a lembrar sem se despedaçar. Epicteto dizia que não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. E o luto é isso, um ato de resposta. Responder à perda com amor, responder ao vazio com presença, responder à finitude com gratidão. A gente nunca vai entender completamente a morte e talvez nem precise. Basta sentir a vida enquanto ela acontece. E se tudo isso for mesmo só um ciclo, se cada despedida for também um recomeço disfarçado, então talvez a morte não seja um ponto final, mas só uma vírgula, um respiro, um até logo, escrito em outra língua. E nesse caso, o luto é o idioma que a alma aprende para se comunicar com o invisível. Então, respira. Permite-se sentir, chorar, lembrar, mas também permite-se viver, rir, sonhar, porque quem partiu não quer te ver preso ao passado, quer te ver inteiro, aberto para o presente, pronto para amar de novo. Eu acho que a verdadeira homenagem àqueles que se foram é continuar. Continuar com gentileza, com curiosidade, com coragem. Continuar buscando beleza, mesmo no meio do caos. Continuar acreditando que viver vale a pena, mesmo quando dói. Porque viver, no fim das contas, é o jeito mais bonito de dizer obrigado por ter existido. E talvez, um dia, quando for a nossa vez de partir, alguém também vai olhar para o céu e lembrar da gente. Se esse vídeo te fez pensar, deixa um like para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos e comenta aqui embaixo o tema que você quer ver no próximo papo.